E aí nesse vídeo, pra fechar com chave de ouro, porque eu não posso deixar esse trocadilho passar, a gente vai ver sobre os arcanos da corte de ouros, que é a corte que eu falo que é a corte de maior valor, que fala do ouro, que fala de riquezas, que fala das características fundamentais que é preciso para se criar estrutura dentro da nossa vida, dentro dos nossos aspectos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, tá procurando entender melhor como é que funcionam os arcanos da corte dentro do tarô, continua assistindo esse vídeo que eu tenho certeza que 10 minutos vão te ajudar muito a entender melhor como é que esse universo se constrói. Eu confesso a você que eu tive muita dificuldade de entender qual que era a dinâmica desse naipe. Muita dificuldade, principalmente no começo. Que eu já falei, eu usei por muito tempo um livreto como guia. E nos livretos a gente observa muitas características físicas. E pouco se vê de como é que realmente esse arcano da corte vai ajudar a construir a minha interpretação a respeito desse mesmo arcano. Então, quando a gente começa a entender o universo de ouros, a gente está falando da matéria realmente ali, que a gente vê a coisa acontecendo, que a gente consegue pegar, que a gente consegue sentir. E aí isso vai se desenvolvendo. É como se os frutos do próprio desenvolvimento do naipe fossem percebidos de uma forma muito mais concreta, de uma forma que a gente consegue realmente visualizar aquilo se manifestar dentro da matéria. Então, quando a gente vai falar deste mesmo naipe, a gente começa a entender como é que essa força se desenvolve, né? O naipe de ouros fala muito sobre as nossas questões de futuro, até porque é um naipe que é mais denso, que a energia leva mais tempo para ser sentida, pois afinal de contas, a gente vai plantar uma semente, dali uma semana ela não vai ter se tornado árvore, a menos que você seja o João do pé de feijão, né? Então, vamos trabalhar com as questões mais concretas, mais reais, para a gente entender melhor de que maneira que esse naipe ele se constrói, tá? Então, quando a gente fala de forças, a gente precisa entender, antes de mais nada, como é que aquela força, né, ela vai se moldando àquele naipe. A gente sabe que todo valete é regido, em essência, pelo elemento terra, então é terra mais terra. Então, são as duas forças juntas. Então, quando a gente olha no tarô de Marsella, a gente vê essa mesma terra que está a ser fecundada, né? Tá ali no processo de desenvolvimento dela mesma. A gente vai notando aqui que existem, né, essas folhas. A gente vê o próprio pantáculo, né, a própria moeda no chão, o que faz também essa referência da própria semente que está sendo cultivada e o desejo dessa semente de se manifestar, de dar frutos, de florescer. Então, quando a gente olha, né, uma pessoa valete de ouros, ela tende a pensar muito no futuro, projetar muito o futuro, mas planeja tanto que às vezes se esquece de que precisa tomar ações, né? Não adianta a gente só jogar a semente no chão. A gente lida com outros riscos, então é importante a gente observar o que a gente precisa fazer para que aquela semente ela germine, ela, né, tenha frutos e vá se desenvolvendo da maneira como deveria. Então, em essência, é a própria terra que está sendo fecundada, está pensando em dar frutos, está em construção, por assim dizer. Então, é o momento, né, o valete de ouros, uma pessoa que é valete de ouros tende a pensar demais no futuro, mas esquece, né, de que plano de ação ela precisa tomar. É uma força que dá para ser muito bem trabalhada, tem uma energia de prosperidade também forte, mas que precisa ali de alguns ajustes, de alguns recursos, para que ela consiga se desenvolver e entregar, né, a sua máxima força em plenitude. A gente já vai para o cavaleiro. E o cavaleiro, assim, cavaleiro de ouros, é aquele movimento ali mais comedido, coisa vai engrenando, mas como eu falei, naipe de terra pensa para o futuro. Então é aquela ação, né, que a gente vê do valete. O valete ele sonha, mas não executa. O cavaleiro ele já vai executar, mas no tempo dele, no ritmo dele. As coisas vão acontecendo aos poucos, não é assim do dia para noite, como eu já havia dito. Então a gente nota numa personalidade cavaleiro de ouros que os esforços que são feitos para o futuro, não para o agora.
Então, geralmente, essas características elas são observadas dentro dos Cavaleiros de Ouros, né? Falo dos Cavaleiros porque são, à medida que a gente vai olhando, né, outros desenhos, outras ilustrações de tarô, a gente nota que é um cavaleiro que está parado olhando o horizonte. A gente vai ver também do tarô de Waite, daqui a pouco eu mostro. Então a gente nota que é pensando a projeção para o futuro, né? O que é que eu preciso fazer para que isso aqui seja fértil, gere frutos, para que eu consiga me desenvolver, para que eu consiga prosperar. Então são pensamentos que levam a essas ações. Então, a pessoa Cavaleiro de Ouros, ela pode ali, às vezes, falar, nossa, mas tá demorando, né? Tá sendo pesado. Mas ela tá se movimentando, mesmo que aos pouquinhos. Já a rainha de ouros, né? A gente vê que é uma rainha já que tem uma altivez, né? Uma postura já mais voltada para frente, mais pensando nos próprios cuidados, em como cuidar desses recursos, por isso que ela também, né, coloca a moeda ali na altura do olhar dela. Então ela projeta, né, de que maneira esses recursos eles vão se multiplicar, eles vão prosperar. Lembrando que aqui é terra e água, né? São duas forças que estão em conjunto. Então, como a gente já tinha visto em outro momento também, que a água, né, ela tenta ali moldar a terra, aqui é o contrário. A terra que tenta se nutrir da água para se desenvolver. Né? Lembrando que se a gente põe água demais na plantinha, a plantinha morre. Se a gente põe água de menos, a plantinha morre também. Então, são ações que precisam de um certo equilíbrio entre o fazer e o sentir, entre o se movimentar e o ainda não. Então fala muito do cuidado, né? Eu, pelo menos, eu vejo a rainha de ouros como uma pessoa extremamente maternal, mas que às vezes não sabe dosar muito bem, né? Põe amor demais e aí, né, desregula a coisa toda. Então é preciso ter essa cautela, né, de entender que uma pessoa rainha de ouros, ela sempre vai fazer algo pensando em nutrir, em prosperar, em trazer para perto, porque é algo que é relevante, é importante para essa pessoa, como eu falei. A pessoa rainha de ouros, ela coloca a matéria, o seu próprio desenvolvimento, ali em equilíbrio com a sua razão, de modo que as forças elas se equilibrem e realmente se manifestem aí dentro do seu universo. Já por último, que a gente olha aqui, esse belíssimo rei de ouros aqui. Rei de ouros, ele já fala, né, de como é que ele vai fazer para que aqueles frutos deem certo. Né? A gente tem a terra, em essência, do próprio elemento, mais o ar. É como se o rei de ouros ele fosse trabalhar justamente essa força em favor de suas ações. Né? Então a gente vê que ele tá meio que sentado no trono, né, numa posição em que ele também olha, né, tenta se projetar para o futuro, pensar em que tipo de ação que ele precisa ter para fazer com que aquilo prospere cada dia mais. Então a gente olha que coloca a moeda no colo, fazendo uma menção de que ele precisa também dessa estabilidade. A gente pode observar como se fosse o número 4 aqui no vídeo, né? Então tem o número 4, a própria estrutura do naipe de ouros. Então como é que eu executo isso para que isso se manifeste na Terra? Né? Então é um rei que está sempre preocupado em querer fazer mais, em agir para que isso se multiplique, que isso prospere de alguma forma. Então o movimento que ele mesmo faz para ir desenvolvendo essa mesma força. O tarô de Waite, como eu havia dito, a gente vê o pajem, né, mirando o objeto de desejo dele, né, que é o futuro próspero, a moeda farta, a riqueza ali em sua plenitude, mas ainda precisa de ações, né? A gente só vê algumas árvores ao fundo. Então, a ideia é de que maneira eu consigo aproveitar melhor o meu espaço para que eu tenha uma colheita que seja plena para mim. Já no cavaleiro, o cavaleiro que a gente vê, diferente do que a gente tinha visto lá do pajem, aqui a gente vê no fundo a terra arada, né, preparada para receber as sementes que estão na mão do cavaleiro. Então o cavaleiro ele sabe que aquilo é importante para ele. Aquilo faz com que seja o principal pensamento, que é o de prosperar. Lembra que eu falei da referência do elmo? A gente observa isso. Então se vê muito verde no tarô de Waite justamente porque é uma força que ele quer atribuir para si mesmo, para que tudo aquilo que ele toque, o seu potencial de prosperidade ali elevado. Então aqui a gente vê a terra arada, o cavaleiro ele já tem consciência de que ele precisa cultivar essa semente para fazer isso dar frutos.
Então ele já vai se movimentando ali para cuidar dessa terra, fazer com que ela se desenvolva da melhor maneira possível. E aqui quando a gente vai notar a rainha de ouros, né? Aqui a gente vê que é uma mulher que olha com muito cuidado para o próprio pentáculo, né? Para o próprio símbolo do naipe. A gente vê uma terra muito mais fértil, a gente vê flores em torno. Então isso já é um grande indicativo de que essa terra ela deu certo, mas que precisa ser cultivada, porque afinal de contas, para que os frutos eles vinguem, a gente precisa primeiro, antes de mais nada, cuidar das flores. Então a gente vê muita vida aqui em torno da própria rainha. O que é legal de observar que nessa carta a gente vê um simbolismo de Capricórnio. Aqui é anotado neste ponto aqui do próprio trono de pedra, né, da rainha. Então isso faz uma referência também ao próprio signo de Capricórnio, que é um signo de muito empenho, de muito trabalho, que pensa muito em como que ele vai evoluir, né, suas próprias riquezas, de que maneira ele vai fazer isso. Então isso é notado dentro deste arcano, né, da rainha de ouros. E também não dá para perceber, mas isso aqui é uma lebre, né? Então a lebre também é um indicativo de fertilidade, né, de coisas que se multiplicam e se multiplicam de uma forma benéfica. E por fim a gente tem aqui o rei de ouros. O rei de ouros eu gosto de falar que ele é um rei taurino, né? Porque a gente vê a referência do touro, o seu próprio trono. A gente também nota que, né, pelo menos as pessoas taurinas que eu conheço, elas têm uma questão muito ligada com aquilo que lhes traz prazer. Então a gente observa, né? Tem a roupa com vários desenhos de uvas, que faz também uma referência à própria fertilidade do naipe, da multiplicação, que prosperam. E também tem a questão do domínio, né, do próprio naipe, de estar ali no colo, uma característica de fazer aquilo dar certo, de cuidar, de cultivar aquilo, e não somente para ele, né? A gente vê que existe um reino por trás do trono do rei de ouros, o que indica que não adianta que eu seja próspero de modo que os meus súditos, as pessoas que eu governo, também não sejam. Então ele pensa ali em todo mundo, de que maneira todo mundo, todo aquele reino consegue prosperar e, enfim, ser feliz. Então esse é o último vídeo da série dos Arcanos da Corte. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que ele tenha te ajudado a construir melhor a sua leitura, de que forma isso, né, se consolida aí dentro do seu cotidiano, dos seus estudos. Se você tiver alguma dúvida a respeito, né, dos naipes, principalmente do Arcano da Corte de Ouros, aproveita os comentários, deixa aqui pra mim. Conta pra mim também como é que você lê esses mesmos arcanos, para que a gente consiga construir mais conhecimento, repertório a respeito disso. Então eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo.